Os supermercados estão criticando aquela proposta de instituição de um cashback na reforma tributária, que é devolução para o consumidor de impostos pagos por ele na compra, por exemplo, de produtos da cesta básica. Eles estão pedindo uma alíquota menor dos itens, que o imposto já seja menor. Os detalhes chegam com a Camila Yunes. A Associação Brasileira de Supermercados defendeu a isenção da cesta básica, mas criticou a proposta de cashback para pessoas de baixa renda, inclusa no texto da reforma tributária. Segundo o presidente da associação, João Galassi, o mecanismo pode ocasionar fraudes. Visto que o Congresso decidiu seguir com a criação desse instrumento, após a redução dos 60% da cesta estendida, é importante garantir que essa devolução dos tributos aconteça para o consumo de alimentos. Para o economista Roberto Gianetti, o sistema de cashback pode afetar pessoas mais pobres. A questão do cashback, ele ainda peca, se fosse na cadastro único, ele vai atingir uma parcela relativa da população brasileira, mas não todos os pobres. Eu pergunto, onde é que está a observância dos invisíveis, que são aqueles que não têm conta bancária, não têm às vezes nem certidão de nascimento, que estão nos grotões desse Brasil imenso, no agreste nordestino, na população ribeirinha da Amazônia. Esses não vão ter direito a cashback, porque não estão acessíveis ao cadastro único. Segundo a Abras, 27% das famílias brasileiras têm renda mensal de R$ 599, enfrentando dificuldades para comprar os alimentos. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, alterou alguns pontos com relação à cesta básica, mas manteve a isenção para alguns produtos com limitações que serão discutidas posteriormente em leis complementares. Até agora, os produtos que tiveram isenção são ovos, hortifruti, frutas e também produtos de limpeza e de higiene menstrual. No texto, foi criado ainda uma cesta estendida com desconto de 60% do IVA. A Abras avalia como positivo os trechos da reforma. No entanto, considera que uma alíquota elevada do IVA pode encarecer parte dos produtos supermercadistas. Bom, vamos então conversar com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi. Tudo bem, João? Bom conversar com você novamente, hein? Nossa, é um prazer enorme, Rafael. Muito prazer. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom feriado. João, te perguntar uma coisa. Os supermercados podem garantir que, em caso de desistência do pagamento do cashback e de diminuição da alíquota de impostos para produtos da cesta básica, as pessoas vão, de fato, pagar menos? Esse desconto não vai se perder pelo meio do caminho, João? Não, na verdade elas já pagam menos hoje, né, Rafael? Em boa parte dos produtos, tanto na cesta básica como alimentos e inclusive na higiene, porque hoje nós não temos PIS/COFINS da maioria dos produtos da cesta básica e nós não temos nós temos redução do ICMS em inúmeros estados e isentos, em alguns produtos são isentos e outros são com uma carga reduzida. Então, nós fizemos um grande estudo no primeiro semestre mostrando todo esse painel do que ocorre no país. E lá, naquele momento, que foi do primeiro semestre na Câmara dos Deputados, através do relator Aguinaldo Ribeiro, que foi criado a Cesta Básica Nacional de Alimentos isenta, para que nós possamos aí agrupar os melhores produtos que realmente atenda à necessidade da população brasileira. E, em consequência a isso, também no relatório da Câmara, nós tivemos ali a redução da alíquota referência, não chamo nem de padrão porque não está padronizada ainda, ela é uma alíquota referência, pode ser 25%, 27%, enfim, de 60% para a higiene, com extensão de 100% para saúde menstrual e alimentos de consumo humano com 60%. Nós entendemos que a Câmara fez um excelente trabalho, que os deputados e os parlamentares realmente se preocuparam em não ter nenhum choque tributário em cima da cesta básica ou dos alimentos. E no Senado, o relator Eduardo Braga
fez um trabalho exemplar também, contribuindo com esse processo ao acrescentar um ponto que nós tínhamos chamado a atenção da questão da limpeza, como, por exemplo, uma água sanitária para a higienização dos alimentos, né? Um sabão em pedra para limpeza, enfim, a limpeza tem uma relação direta com a saúde, por exemplo, com o álcool gel, que são elementos aí, produtos extremamente importantes para a sociedade. Feito isso, na questão da cesta básica especificamente, o relator anunciou 2 cestas. Uma cesta que mantém a cesta da Câmara, que foi criada, mas com uma fala que aquela cesta terá um grupo de alimentos mais restrito. E aí ele criou uma outra cesta com uma redução de 60% da alíquota referência. Então, está em torno aí, se fosse 25%, 10% de impostos. E ali ele acrescentou algo mais, ele falou assim, olha, e além disso nós estamos acrescentando também um cashback. E da onde vem o conceito do cashback? Daí eu acho que foi importante nós também esclarecemos essa questão de cashback. Isso realmente é um instrumento de política pública que realmente atende a população mais pobre, é um instrumento que atende a sociedade brasileira como um todo. Faz sentido nós discutirmos distribuição de renda na compra de alimentos, na compra de produtos, porque hoje nós estamos na reforma tributária sobre consumo. Nós não estamos na reforma tributária sobre renda, onde nós deveríamos separar os pobres e os ricos na questão da tributação, que é assim que se faz no mundo inteiro. Então, nós simplesmente fomos buscar esses estudos que até o próprio relator anunciou como uma ferramenta importante e fomos analisar esse estudo. Então, contratamos lá o ex-presidente do BNDES, Paulo Roberto de Castro, contratamos o Roberto Gianetti, da Camex, um economista extremamente renomado, e pedimos a ele, olha, a eles, por favor, aprofundem o entendimento dessa questão do cashback. E se constatou nesse estudo, que nós fizemos uma apresentação ontem para toda a imprensa, que a cesta básica isenta ela é muito mais eficiente do que qualquer cashback. E esse é o ponto principal. E por quê? E um dos pontos mais importantes que eu vejo, porque a cesta básica isenta chega para todos, o cashback chega para alguns. E muitos pobres não estão entre esses alguns. Uma pessoa que ganha R$ 1.500, por exemplo, não estaria nesse cashback. E um ponto importante aí, já uma questão pessoal, uma visão pessoal, se nós temos um grande instrumento que é o Bolsa Família, onde não há mais do que investir do ponto de vista de estrutura, de conhecimento, de tecnologia, por que não simplesmente utilizarmos aí essa estrutura maravilhosa do Bolsa Família e ampliarmos aí o valor para as famílias do CAD e não criar mais um instrumento que venha a ser aí mais um custo Brasil e que é menos eficiente do que a desoneração? Então, e mesmo assim, esses pontos que nós fizemos, esse estudo que nós fizemos, nós colocamos para a sociedade pensar, para a sociedade analisar, para os congressistas, os parlamentares nossos analisarem. Nós não, desde o início, inclusive da entrevista ontem, nós já nos posicionamos, nós somos a favor do texto do relator, no que se refere à cesta básica, apoiamos, e inclusive ontem mesmo, eu fiz uma ligação para o Haddad, demonstrando apoio, explicando nossa posição, também para o secretário especial Bernardo Api, porque essa é a nossa visão, assim, muito clara. Nós só queremos contribuir com a sociedade. Sim. Entendemos que o que está posto atende às necessidades da sociedade brasileira e, enfim, mas colocamos esse ponto aí para a sociedade discutir e analisar. Presidente, eu estou olhando aqui e te ouvindo. A Abras propôs uma lista com 38 produtos para essa cesta básica, com isenção do total das alíquotas dos impostos. E nessa outra
lista desses produtos que vão ter alíquota reduzida com esse desconto de 60% que o senhor está explicando, vai haver a aplicação, se isso for aprovado, desse sistema de cashback. Exatamente o que o senhor explicou agora para a gente. Agora, se isso realmente for para frente, como seria esse sistema? Então, aí que eu acho que você vê, Lívia, uma excelente pergunta, porque já começa a criar dúvidas, né? Se você simplesmente estendesse a cesta básica isenta, não teria dúvida. As pessoas, todo mundo saberia que não iriam pagar mais impostos na cesta. Essas dúvidas têm que ser realmente tiradas com o próprio governo, porque eu também desconheço. O ponto é que dessa lista que você tem em mãos, mais ou menos uns 25 itens são alimentos. Desses 25 itens sendo alimentos, esses 25 itens indo para a cesta itens, né, categorias de produtos, indo para a cesta isenta, não há... Porque o ponto parte do seguinte, da onde surge o cashback? Do couro, Rafael, você entende muito bem, do couro sai a correia. Então, eles pegaram os produtos que deveriam, estão mencionando, tá? Vou pegar o caso da proteína, bovina, suína, frango, que não deveriam ter impostos, eles acrescentam impostos para depois devolver. Então, na verdade, se eles fossem isentos, não teria devolução de nada. Mas seria no caixa do supermercado, por exemplo, esse processo, presidente? Não, eu não vejo a menor possibilidade de um sistema em caixa de supermercado nesse formato, porque essa estrutura nacional de sistemas, tal, tem que lembrar que existe uma série de dificuldades tecnológicas e que eu entendo que seria exatamente alguma devolução à conta do consumidor, né? Para que ele possa fazer as suas compras. Agora, muitos são invisíveis, não tem conta. Então, esses, teoricamente, não vão ter essa redução no caixa. Agora, de qualquer forma, os produtos da cesta estendida terão uma redução de 60%. E outra parte será de isentos. O ponto é, na lei complementar, o que vai ficar como estendido e o que vai ficar como isento, que é a chave do processo. Por quê? Porque hoje, na média das cestas básicas no Brasil, como nós levantamos, existe um percentual médio que hoje já são pagos, ou seja, para determinados produtos são zerados, outros são com impostos. Na média, a Cesta Brasil já existe um cálculo médio. Dependendo de como nós alocarmos na isenta e na estendida, nós teríamos aí nenhum impacto, e é isso que eu acredito, que, ou seja, com os instrumentos que nós temos hoje, será tranquilamente possível atendermos a população brasileira numa carga neutra. Ponto. Agora, se criou um acréscimo, um benefício a mais, que é o cashback. A única ponto que nós estamos colocando é, olha, será que essa é a melhor forma de atender a população brasileira? Nós não estamos nos opondo, tá? Mas nós estamos colocando um pensamento, uma ideia muito bem embasada academicamente para a sociedade discutir, para os parlamentares discutir. Sim. Eu acho particularmente mais eficiente, por exemplo, se essa cesta estendida hoje está com 60%, se fosse 70% sem cashback, é muito mais eficiente, por exemplo, na minha opinião. E acho muito mais eficiente o sistema do Bolsa Família, porque você não precisa criar novos sistemas de distribuição de renda. Você amplia a distribuição de renda no instrumento que você já tem. É uma visão, né? Mas é uma visão para ser discutida com a sociedade brasileira. No Sim. todo, eu acho que é importante que a sociedade brasileira ganhou e está ganhando com a reforma tributária no que se refere à alimentação. O trabalho que a Abras vem fazendo com a visão sempre... Porque nós não, em nenhum momento pedimos redução de impostos para categorias de mercados. Nós simplesmente fomos buscar o que o consumidor tem hoje, nós levamos para discutir no parlamento. Olha, a sociedade paga isso. Vocês realmente querem trocar isso por outra coisa?
inclusive no começo dessa discussão, eles queriam fazer uma oneração total da cesta básica, colocando em torno de 25%, com devolução de cashback. Isso, se fosse implantado, causaria um aumento nos preços em torno de 10% e causaria uma queda no consumo em mais de 10%. Ainda bem que nós conseguimos explicar e provar que esse não era o melhor caminho. E aí, hoje, nós estamos num caminho que eu entendo que é o melhor caminho do país, por quê? 70% dos países que utilizam o IVA, você tem múltiplas alíquotas. Por quê? Para atender exatamente a essencialidade na sua melhor forma. E o que acaba acontecendo? Nós temos hoje uma alíquota maior do mundo, 25%. Ok, mas sendo múltiplas alíquotas, na média nós não vamos mais pagar 25%. Depende da sua cesta de consumo. E isso é muito positivo. E geralmente a cesta de consumo da população mais carente, ela acaba tendo, nesse formato que nós estamos trabalhando, ela terá uma redução na carga tributária, Sim. que é o mais importante de tudo. Sim. João, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para você também. Mota, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia, Lívia, bom dia, presidente. Eu fiquei muito impressionado aí com essa questão do cashback, né? E fico aqui me perguntando qual é o sentido de arrecadar para depois devolver. E aí eu pensei, tem um sentido, presidente. É porque isso gera no cidadão a sensação de que o Estado é bonzinho, dá ao político a oportunidade de dar é quase como se fosse uma esmola, né? O cidadão vai ficar pensando, caramba, que Estado bom, né? Está me devolvendo dinheiro que não deveria nunca ter saído do bolso do cidadão em primeiro lugar. De uma forma geral, menos complexidade não é sempre melhor para todo mundo? Mota, você foi no ponto, né? Bom dia. Primeiro, que nós estamos fazendo uma reforma tributária que o princípio dela, desde o início, foi a simplificação, né? Então, o que nós estamos agora discutindo é o que não é simples, né? Segundo, que pior do que o ponto que você comentou é que parte das pessoas pobres também não vão receber esse benefício. Então, eu ampliei o valor do produto para depois devolver e não devolvo para todos que estão todos os necessitados. Então, ou seja, você colocou um ponto que eu concordo e a outra eu complemento, ou seja, não faz nenhum sentido. Eu por mim, sinceramente, aqui vou abrir meu coração aqui, essa não é uma posição da Abras, mas é uma posição minha pessoal, eu acho que o cashback deveria de ser retirado da PEC. Ele não é um instrumento seguro, não é um instrumento que beneficia a todos, não é um instrumento que traz redução de custos, pelo contrário, ele traz novos custos para a aplicação desse cashback. E nós temos soluções muito mais eficientes, comprovadas por esse estudo, que a cesta básica isenta ela é muito mais eficiente do que qualquer cashback. Então, assim, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que o cashback deveria de ser retirado da PEC 45. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o João Galassi, que é presidente da Associação Brasileira de Supermercados. João, bom feriado e até a próxima. Obrigado pela entrevista para a gente aqui. Obrigado. Se me permitir, Mota, o Rafael, eu conheço esse jovem talentoso desde o tempo da Band, viu, Lívia? Do tempo que ele passou agora pela CNN e agora está aqui apresentando esse jornal extraordinário de tremendo sucesso pelo país. E você é um vitorioso, Rafael. Eu admiro muito o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigado, viu? E eu conheço o João desde que ele tinha uma quitandinha ali em Campinas. Agora virou dono de todos os supermercados do Brasil. Não. Líder dos supermercados, dono não. Tá vendo, João? Tá vendo? Fica elogiando aí volta. Não pode elogiar muito o Rafael Colombo, não. Já estou conhecendo bem. A fala dele, que Deus abençoe. Valeu, João. Bom feriado. Um abraço. Tchau.